Bom dia, pessoal. Vamos começar então nossa aula aqui. Vai ser uma aula curta para a gente corrigir as atividades da 19ª semana e assim tirar algumas dúvidas referente aí ao MMC, né, o MDC e as frações. Então vou compartilhar minha tela aqui. Vocês deixem o microfone desativado, mas quando quiser fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone e fazer a pergunta aí, tá? Ou participar da aula quando eu fizer alguma pergunta para vocês. Então hoje é só para correção, né? Essa primeira eu já deixei previamente pronta aqui, a gente só vai discutir, porque ela precisa escrever, né? E eu escrevendo com o mouse aqui dá um pouco de trabalho. Então essa primeira atividade, ela fala sobre a escrita da fração. Como que a gente lê e como escreve cada fração. Como eu falei para vocês na aula anterior, o numerador, esse número que está em cima aqui, a gente lê e escreve conforme é o número. Então, naturalmente, conforme a gente fala aí no conjunto dos números naturais, né? Eu tenho aqui 2, e o que muda é apenas o denominador, que ele tem nomes especiais para alguns valores. Então, quando o denominador é 5, aí eu tenho que escrever quintos. Então, nós temos 2 quintos aqui. Na letra B, o numerador é 5. Aí, repete que aqui ele está no denominador, eu falo quinto. Mas quando ele está no numerador, aí eu escrevo ele naturalmente, 5. E aí o nome especial agora vai para o denominador, o 100. O 100 é centésimo. O 10 é décimo, 100 é centésimo e 1000 é milésimo. São esses nomes especiais aí. Na letra C, nós temos um denominador maior que 10. Sempre quando o denominador está entre 11 e 99, né? De 10 a 100 no caso, e eu escrevo como é o numeral, acrescentando a palavra avos no final. Então aqui eu tenho 4, 13, e o diferencial é somente isso aqui, ó, avos. Letra D, nós temos aqui 6 sétimos. A letra E, 3 quartos, que o denominador é 4, então eu escrevo quartos. E a letra F, 1/3. Tudo bem até aí, na escrita? Sim. Tá bom. Atividade 2 e a 3, ela é a respeito da representação de forma de fração, e aí a gente marca um X na resposta correta. Qual é a fração correspondente a 7 milésimos? Tá vendo que o denominador aqui tem um nome especial, milésimos. Então o denominador é 1000. Onde que eu encontro essa opção? Na letra C, né? Então era para marcar um X aqui, ou então circular a letra C. Na atividade 3, semelhante à atividade 2, só que agora, qual fração que está representando 3 sétimos? 3 sétimos está aqui, ó, letra B. Lembrando que a letra A é 7/3 e nós estamos querendo 3 sétimos, então é a letra B. Essa número 4 também é para escrever a fração, porém relacionando com a figura. Então, primeiramente, na fração a gente tem numerador e denominador. Numerador aqui na parte de cima e o denominador aqui embaixo. E eu sempre oriento assim, colocar o denominador primeiro, porque ele vai representar o total de partes. Então, se a gente analisar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Sempre eu coloco o total de partes primeiro. Então, o denominador aqui é 18. Agora, o numerador vai representar quantas partes dessas 18 que eu estou utilizando. Ou seja, que eu pintei aqui na figura. Aí eu vou contar somente as partes pintadas, consideradas 8. do inteiro. 8. 8, muito bem. Então nós temos 8, 18 Por 18. avos. 8 18 avos, tá bom? Essa é a maneira correta de fazer a leitura. Na letra B, quantas partes tem essa figura? 8. 8. 4, 5, 6, 7, 8. Então eu coloco 8 aqui no denominador. Dessas 8, quantas estão pintadas? Quantas que eu estou considerando? 6. 6. Então nós temos 6 oitavos, né? A gente vai escrever a fração e vai ler oralmente como que ela é escrita. Deixa eu ver, tem alguém tentando entrar aqui. Figura da letra C, nós temos 3, 6, 9 partes. Então 9 é o denominador. Tem alguns alunos que estão colocando aqui no denominador as partes que estão ficando em branco. Não é. É o total das partes que tem a figura. Quantas partes eu coloco no numerador? 4. 4. São essas partes que estão pintadas. Como que eu leio essa fração? 4 nonos. 4 nono. 4 nonos. Isso mesmo. Essa figura da letra D, ela ficou um pouco ruim a qualidade da figura, mas eu até considerei de alguns alunos. Tem 10. Sim, ela tem 10 e essa primeira parte que é pintada também, tá? Tá apagadinho aí, mas ela é pintada também. Pelo menos para mim aqui aparece pintada. Professor, eu fiz sem ela tá pintada. Para mais alguém Porque sim, aparece tá pintada pintado, essa depois primeira eu vou parte aí ou arrumar. não? Eu vi. É 4 de 10. 4 décimos. Então não aparece pintada para vocês também não, né? Então vamos deixar ali em branco, tá? Não. Para mim aparece pintado. Beleza, tem Pra mim 10 Aparece partes. pintada. Tem 10 partes aqui na figura. E quantas estão pintadas? 1, 2, 4. 3, 4. Vamos deixar isso aqui como branco. Então nós temos 4 décimos. 4. Se tiver alguém tentando entrar na aula aí que eu não perceber, vocês me avisem, tá? Letra E. E agora? Qual que é a situação aqui? Quantas partes tem? Tem 6 partes. Tem 6 partes. 6 partes. 6 partes. Quantas estão pintadas? 3. 3. Aqui eu ia perceber que alguns alunos não iam identificar. Porque está pintado de amarelo e está bem fraquinho, né? 3. Fraco. Esses 3 aqui, ó, 3, professor. estão pintados de amarelo. Então, se alguém não percebeu isso, corrija aí, tá? 3/6. Sim. Bom, letra F. Nós temos aqui uma figura de um pentágono, figura com 5 lados. Então, se é um pentágono, ela tem quantos lados aqui? Quantas divisões? 1, 2, 3, 4, 5. Todo pentágono tem 5 lados. Então, o denominador é 5. Dessas 5 tem 4 O numerador é 4. pintadas. Então, é 4 quintos. 4 pintadas de 5. Isso. Na letra G, nós temos quantas figurinhas? Quantas partes? 4 vezes 4. 16. E quantas delas estão pintadas? 6. 6. Como que eu leio a fração?
6, 16 6 de 16 avos. Muito. Letra H. Quantas partes tem a figura? 6. 5. 6. Letra H tem 6 partes, aqui é o denominador. Ah, 6, verdade. E tem duas que estão pintadas, 2 sextos. E na Duas letra I, pintadas, eu 2 tenho sextos. 2 partes e uma delas está E uma pintada. pintada. 1/2, 1,5. tá bom? Não errem mais esse tipo de atividade. E quem errou aí já Ok. aproveita e corrige. Bom, atividade 5. Pergunta o que é um número racional. Eu resumi aqui a resposta, né? Mas se vocês responderam aí mais ou menos nesse sentido, tá ok. O número racional é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração A sobre B, com o valor de B diferente de zero. Importante dizer que esse valor de B aqui não pode ser zero, tá bom? Isso define o que é um número racional. Então, todos esses números que a gente viu até agora aqui, na atividade 4, na 3, na 2 e na 1, todos eles são números racionais, porque estão escritos nesse modelo aqui, ó. Fração A sobre B. E a letra B é um número diferente de zero. Bom, a atividade 6 aqui teve algumas dificuldades de interpretação, mas eu vou sempre passar uma atividade mais ou menos nesse modelo aqui para vocês conseguirem melhorar a interpretação. Aqui nós temos 4 afirmativas. Ó, afirmativa. Essas afirmações, a gente tem que julgar ela, se ela é verdadeira ou se é falsa. Porque ela é uma afirmação, aí você vai julgar se é verdadeiro ou falso. Então, na primeira frase, está dizendo que todo número racional pode ser escrito na forma de A sobre B, com a letra A e a letra B sendo números inteiros, e sendo que a letra B tem que ser diferente de zero. Falso. Eu acabei de escrever isso aqui agora. Ó. Quando o número pode ser escrito na forma de A sobre B com B diferente de zero? Será que é o mesmo sentido dessa frase aqui? Não, é verdadeiro. Não é falso, não. É verdadeiro. É verdadeiro. Então, nós já descartamos a letra B, ó, porque a letra B começa com falso. Não pode ser a letra B. Segunda afirmação. A fração 3 sobre 0 é um número racional positivo. Falso. É falso, porque aqui mesmo já está falando que o B tem que ser diferente de zero. E aqui no denominador apareceu zero. Então é falsa. Uhum. Então a minha resposta começa com V e F. Então eu já posso eliminar a letra A. Tirar, porque tem... E aí eu fico em dúvida entre a letra C, a letra D e a letra E. Aí eu vou julgar as próximas afirmações. 45% é a representação percentual de 45 centésimos. Sim. É verdadeiro, né? Porque o símbolo da porcentagem significa dividir por 100. E exatamente é o que está acontecendo aqui, ó. Está sendo dividido por 100. Então ela é verdadeira. Opa, desculpa. Marquei errado. Não é aqui. Então essa, número 3, ela é uma afirmação verdadeira. Afirmação 4. O denominador indica o total de partes que o inteiro foi dividido. O numerador indica a quantidade de partes consideradas. Também é verdade isso. O denominador sempre indica o total e o numerador aquilo que a gente está considerando. Verdadeiro. E essa última informação está no texto. E na aula passada que eu expliquei para vocês. Lá naquele texto sobre o cerrado. 3/7
das espécies de animais e vegetais que já foram extintas no Brasil, está falando que é do Pantanal. Não, não é do Pantanal, é do Cerrado. Então a última frase é falsa. Só por conta dessa palavrinha aqui, ó, não é Pantanal, é Cerrado. Então qual é a Então é a D, alternativa que né, tem? professor? VFVVF. É a letra D, não é? Eu descobri que era a letra D porque não. Se fosse verdadeiro, nem dava pra saber qual que dava certo, a C e a E, porque elas são iguais. Exatamente, é também uma boa estratégia. Se a última fosse verdadeiro, então nós teríamos duas respostas. E aqui não tem duas respostas, só tem uma. Tanto é que lá em cima está escrito assim, ó, indique a alternativa. Eu não coloquei no plural, coloquei no singular. Então só tem uma resposta, é a letra D. Foi uma boa percepção aí, Giovanni. Atividade 7. Aqui nós vamos pintar de acordo com a fração que está pedindo. Então nós temos aqui Senhor, você acabou com o meu grafite. Nós temos 2 sétimos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem que ir com lápis. Então nessa figura nós temos 7 partes, 2 delas eu tenho que pintar. Escolhe 2 e pinta. Aqui nós temos 3 sextos. Lembrando que as figuras já estão de acordo com a fração, tá? Então é só pintar aqui, conforme o numerador está pedindo. Eu tenho 3 quartos, então vou pintar 3 partes. Aí vocês podem fazer com mais calma aí, ficar bonitinho. Aqui nós temos 2 terços, pintar 2 partes. 1 terço, 5 sextos, aí eu pinto 5 partes. 1 quinto. Aqui nós vamos pintar 5 nonos, então são 5 partes. 8 oitavos, ou seja, eu tenho que pintar a minha figura todinha. Lembrando que isso aqui é uma fração aparente, porque o numerador e o denominador são iguais, então dá para dividir, né? 8 dividido para 8 é 1, ou seja, 1 inteiro. Tanto é que a gente pode ver aqui no próprio desenho, quando a gente pinta ele fica totalmente pintado. Um desenho inteiro. Aqui nós temos 7 oitavos, então vou pintar 2, 4, 6, 7 partes. 2 nonos, vou pintar 2 partes. 3 terços, eu tenho que pintar a figura toda. 1 meio, vou pintar metade da figurinha. 3 sextos, vou pintar 3 partes. 6 nonos, eu pinto 6 partes. Aqui são 10 de 12, então vou deixar apenas 2 partes sem pintar. Desse jeito aqui. Temos 3 quintos. 2 oitavos aqui. E 5 sétimos. Aqui está pedindo para representar a fração letra A, B, C e D. Na primeira fração nós temos que construir uma figura e dividi-la em quantas partes? Aí divide por 5. 5 partes. Então sempre ficar atento que quando a gente representa a fração, essas partes elas são iguais, tá bom? Eu fiz uma bola, daí eu dividi. Para mim aqui vai ficar difícil dividir em partes iguais, que eu estou com o mouse,
Mas na hora de vocês construírem aí, tenta fazer a divisão ficar do mesmo tamanho, tá? A minha aqui eu vou ter que construir um Eu pedaço a mais. tentei, mas não deu muito certo, não. Bom, como eu disse, eu estou com o mouse aqui, fica difícil para fazer isso. Mas são 5 partes e agora eu vou pintar 2 delas. Na letra B eu percebi que alguns alunos não conseguiram responder, pelo menos assim, alguns que já me enviaram, né? Eu coloquei um ponto de interrogação e fiz 3/5. Bom, mas vamos lá, não é difícil. O que o denominador indica? O denominador é o 3. Esse denominador indica que você tem que construir figuras com 3 partes. Vou construir aqui uma figurinha e vou dividi-la em 3 partes. 3 partes iguais. Porque eu tenho que obedecer o denominador. Só que aí quando eu olho para o numerador é maior que o denominador. Então é um tipo de fração imprópria. Ou seja, eu preciso de mais de uma figura para conseguir representar essa fração. Porque mesmo eu pintando as 3 partes aqui, ainda sobrarão 2 partes para pintar. Vai ficar faltando 2. Então eu vou desenhar outra figura do mesmo tamanho. Aí eu indico para você o seguinte, não faça emendado na figura, não aumente a figura, porque daí vai ficar uma figura só. Então você tem que construir outra figura do mesmo tamanho, separado, ou na frente ou aqui embaixo. Vou fazer aqui, ó. Então tem que dar um espacinho, porque é outra figura. Dessa outra figura eu tenho que pintar mais 2 partes. Então eu vou dividi-la de novo em 3, só que agora eu vou pintar só 2. Aí sim eu tenho 5 terços. Tenho 5 partes pintadas nas 2 figuras, só que cada figura, aliás, está dividida em 3 partes, que é o que a fração pede. Toda vez que a gente tiver o denominador sendo maior que o numerador maior que o denominador, nós temos essa situação aí, em que a gente precisa de 2, 3, 4, dependendo da fração, a gente vai ter que fazer mais do que uma figura. Na letra C, o sétimo. Então essa daí é tranquila. Nós vamos dividir aqui em 7 partes. Sete partes. Tem que ser iguais. Tá vendo que a minha aqui ficou maior, né? É porque eu estou fazendo com o mouse aqui. E vou pintar uma parte delas. E a letra D, 5/8. Então eu faço uma fração. Represento essa fração de 5/8 da seguinte maneira. Vou dividir a minha figura em 8 partes. Vou dividir aqui em 4. E a outra parte vou dividir em 4 também. Dessas 8 partes eu vou pintar 5. Porque o numerador é 5. Então eu tenho 5/8 dessa maneira aqui. Aí a gente vai para as 2 últimas. Na atividade 9, é uma retomada aí sobre o MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Atividade aí que a gente viu nas semanas anteriores. Estamos dando uma retomada para fixar um pouquinho melhor a aprendizagem sobre isso. Vou pegar esse espaço que está em branco aqui e já aproveitar e fazer aqui a letra C. Depois eu volto na letra A. Ó, 15, 30 e o 45. Eu vou usar o processo da decomposição. Falei para vocês que pode fazer pelo processo dos múltiplos, né?
mas eu vou utilizar aqui o da decomposição, da fatoração, que ele é mais prático, principalmente quando tem 3 números. Bom, eu consigo identificar aqui que o número 30 é um número par. Sendo um número par, eu consigo dividir por 2. Lembrando que desse lado aqui eu só posso utilizar números primos. Bom, veja bem, o 15 eu vou precisar repetir, porque ele é um número ímpar. Se eu dividir ele por 2, ele vai sobrar. Agora eu vou pegar o 30 e vou dividir por esse 2 aqui. 30 dividido por 2 é pegar metade do 30, né? 30 em 2 partes. Fica 15 para cada. E o 45 também é um número ímpar. Eu vou repetir. Nessa segunda linha, não existe mais nenhum número que é par. Então eu tenho número ímpar e todos eles são múltiplos de 3. Ou seja, dividem por 3 sem sobrar resto. Então eu posso dividir por 3 aqui. Poderia dividir por 5 também, porque são múltiplos de 5. Bom, 15 dividido em 3 partes, 15 dividido para 3, 3 vezes 5 dá 15. Da mesma forma aqui, também é o 15, vai dar 5 também. E 45 também divide em 3 partes, que é igual a 15, né? 15 mais 15 dá 45. Eu ainda tenho números ímpares, consigo dividir o 15 por 3 ainda, ou poderia até dividir por 5. Isso não importa, tá? Vou pegar e dividir por 5 aqui, já para eliminar esses dois aqui. 5 dividido em 5 é igual a 1. 5 também divide para 5, que dá 1. Lembra que quando chega no número 1 aqui, você pode eliminar porque já acabou para ele. Aí eu vou dividir esse 15 também pelo 5. 15 dividido por 5 igual a 3. E o 3 é um número primo, então ele só divide por ele. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui finalizou. Porém, nós estamos tratando de MMC, mínimo múltiplo comum. E o resultado do MMC é a multiplicação dos números primos que eu usei aqui na fatoração. Então, eu preciso multiplicar 2 vezes 3 vezes 5 90. vezes 3 de novo para descobrir o valor. Vai dar 90. Então, o MMC é 90, na letra C. Vamos fazer aqui, ó. Aproveitar aqui e já traçar a decomposição aqui. São números pares, então consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 28 dividido por 2 é a metade, né? Dá 14. E o 40 dividido por 2, metade de 40, 20. Continuam sendo números pares, eu ainda consigo dividir isso por 2. Então, vou continuar a minha divisão. 2 divide para 2, que dá 1. 14 divide para 2, que dá 7. E 20 divide para 2, que dá 10. Agora eu tenho 7, é um número primo, só vai dividir por ele. Mas posso continuar dividindo o 10 aqui por 2. 10 dividido para 2 dá 5. 7 é primo, vou repetir. Agora o 7 divide por 7 e o 5 divide por 5. Vou descer o 5, que deu 1. E 5 dividido para 5 dá 1 também. Multiplico todos esses aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, quanto que dá? 50 aí? Sei. Isso, 56 vezes 5,
Quanto que vai dar? 56 vezes 5. Dá 280, né? R$ 280 vai ficar. Isso mesmo. De 16 e 20 eu consigo dividir por 2 também. Fica 8. E o 20 dividido para 2 dá 10. Aqui eu consigo dividir por 2. 8 dividido para 2 dá 4. E o 10 dividido para 2 dá 5. Agora eu vou dividir o 4 por 2. Vou repetir o 5. E o 2 e o 5 são números primos, então cada um vai dividir por ele mesmo. 5 dividido para 5 é igual a 1. Só que aí eu tenho que multiplicar tudo isso aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 5. 31. Quanto que deu? 31? Não, dá mais. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vai dar 80. 8 vezes 2, 16. Vezes 5 dá 80. Então a letra A dá 80, a letra B 280 e a letra C 90. Pessoal, quando o assunto é MMC e MDC, não coloque apenas o resultado, faça a operação, faça o cálculo aqui. Se na folha o espaço ficou pequeno, faz no caderno. Não cai na bobeira de copiar só o resultado, não, que você vai sentir dificuldade depois. Aí essa 10, estou com medo do espaço aqui não der. Vamos tentar ver se vai dar certo aqui. É o nosso MDC, o máximo divisor comum. E aí eu uso o mesmo processo aqui do MMC, porém eu só vou utilizar aqueles números comuns que aparecem para os dois. Então se eu dividir o 16 por 2, dá 8. E o 18 eu também consigo dividir por 2, que dá 9. Aí, ó, sem perda de tempo, já vai e circula esse 2 aqui, porque você vai precisar dele. Por que que precisa dele? Porque ele foi capaz de dividir os dois números, então ele é um divisor comum. Por isso que eu circulo ele. Agora o 8, ele vai dividir por 2, que dá 4. O 9 não vai dividir, vai ter que abaixar. O 4 vai dividir por 2 de novo, que dá 2. Porém o 9 não. Esse 2 divide por 2, que vai dar 1. E esse 9 aqui só vai dividir por 3. Não deu espaço para terminar. Que vai dar 3. E aí eu vou ter que pegar o 3 e dividir por 3 de novo para dar 1. Eu estou finalizando ele desse lado aqui. O que acontece? Quem é divisor comum? Apenas esse número 2 que eu circulei. Então a resposta aqui é 2. Eu não preciso multiplicar para chegar no resultado, porque eu já tenho um único valor aqui. Pegando o 5 e o 20 fazendo o mesmo procedimento, o 5 é um número primo. Só divide por ele mesmo. Mas o 20 é um número par, então eu vou dividir o 20 por 2. Vou descer o 5. 20 dividido para 2 dá 10. O 10 ainda divide por 2, que dá 5. Vou repetir o 5 aqui mais uma vez. E agora eu tenho 5 e 5. Dá para dividir por 5. Só que os 2 deu para dividir por 5. Quando os 2 dá para dividir, eu vou lá e circulo aquele número. Então esse número aqui é o nosso MDC. Vou colocar aqui, ó. Então na letra A a resposta é 2, na letra B é 5 e o da letra C, vou fazer um pouquinho mais para cima aqui com medo de não dar. 12,
24 e 4. Vamos fatorar por 2. Aqui dá 6. 24 dividido para 2 dá 12. E 4 dividido para 2 dá 2. Esses três números aqui eu consegui dividir pelo 2, então eu vou circular ele. Tenho agora 6, 12 e 2. Os três também dividem por 2. 6 dividido para 2 dá 3. 12 dividido para 2 dá 6. E 2 dividido para 2 dá 1. Então eu também circulo esse aqui, porque eu consegui dividir todos os números aqui por ele. Agora eu pego aqui, ó. Repara que não tem mais o número 1. Então eu não vou conseguir dividir os três números. O máximo que eu vou conseguir é dividir 2. Então eu vou dividir aqui por 2. 6 divide para 2 dá 3. Lembrando que eu tenho aquele 1 ali. Vou até abaixar ele aqui para vocês entenderem uma coisa. E agora eu vou dividir por 3. 3 dividido para 3 dá 1. 3 dividido para 3 dá 1. Só que eu tinha um número 1 aqui, né? Então, ou seja, esse 3 aqui, ó, eu não consegui dividir por todos os números que estavam aqui. Porque eu tenho uma relação de 3 números. Eu só tenho, então, esse valor aqui. Como são 2, aí eu multiplico eles. 2 vezes 2 é 4. Então a resposta da letra C é 4. Letra A, 2. Letra B, 5. Letra C, 4.